Bom, pessoal, então aqui nessa atividade prática, eu vou mostrar para vocês um exemplo prático de construção de um layout de uma página, tá? Então eu vou criar um novo arquivo index, eu excluí aquele, tá? Vou criar um outro, vou salvar ele como index.html aqui na raiz, tá? Criar o doctype. Nosso head. Title. E finalmente o body, né? Bom, nesse layout nós vamos criar algumas divs que vão estruturar o nosso site. Nós vamos criar uma div mais geral, que a gente vai chamar essa div, a gente vai colocar um identificador para ela, chamando de tudo. Quer dizer, essa div vai englobar todas as outras. Aqui dentro nós vamos criar uma outra div com identificador igual a cabeçalho. Uma outra div com o ID igual a nave, que essa div vai funcionar como menu. Uma outra com conteúdo, né, o conteúdo geral. E por fim, uma outra com rodapé. Então vai ter essas divs, uma geral, uma, né, global, que vai conter todas essas outras. Uma div com ID cabeçalho, ID igual a nave, ID conteúdo e ID rodapé. Essa aqui vai ser a estrutura do nosso do nosso site. Eu vou colocar aqui um H1 só para a gente identificar elas, tá? Depois a gente apaga. Então essa aqui vai ser cabeçalho. Menu. Essa aqui é o principal. Tá, eu tô colocando esses H1s aqui só para, ó, vou salvar só para vocês identificarem qual div que é, tá? Bom, agora a gente vai criar um novo arquivo e a gente vai criar o nosso arquivo CSS. Vou vir aqui em salvar, save as, dentro de estilos, e eu vou dar o nome dele de estilo layout
.css. É aqui que a gente vai criar as nossas regras CSS, tá? Vamos fazer o link desse arquivo aqui. Estilos, está dentro da pasta estilos. Eu coloquei estilo, underline, layout, .css. Vamos abrir aqui para a gente ver como que é que tá ficando. Por enquanto tá só assim. Mas a gente vê que as nossas divs foram criadas. Ó, a div rodapé, a div principal, a de menu e a de cabeçalho. Certo? Bom, agora a gente vai começar a colocar alguns estilos na nossa página. Primeira coisa, para o body, nós vamos colocar os seguintes estilos: margem 0, padding também 0, fonte 11 pixels, Verdana, o Arial, certo? Background, nós vamos colocar essa cor aqui. A propriedade color e vamos certo. Bom, na div com o ID tudo, então por isso eu coloquei aqui, ó, o cerquilha, porque eu estou aplicando essa regra CSS a div que tem o ID igual a tudo. Nós vamos colocar as seguintes regras. Vamos também definir uma margem superior e inferior 0 e as demais automático. Deixar line left e um padding de 2.5 em. Bom, vamos dar uma olhada para ver como é que tá ficando. Já deu uma melhorada. A gente mudou aqui o background, né? E vocês já viram aqui que mudou as cores. Bom, agora na div cabeçalho, opa, acabei apagando aqui sem querer.
Vamos fazer o seguinte, só para a gente identificar quais são as divs, eu vou definir um background color aqui, red, para ela. Então, essa é a div cabeçalho. Menu, que na verdade, desculpa, a gente colocou o identificador nave, né? Essas cores aqui eu tô colocando aleatório, tá? Só para vocês verem onde é que começa uma div e onde termina a outra, tá? Tá faltando conteúdo. E o rodapé. Rodapé, na verdade, acho que não vai ser preciso não. Só essas três aqui por enquanto. Depois a gente altera esse background color, tá? Mas por enquanto eu coloquei essas cores bem chamativas só para vocês verem, visualizarem melhor o efeito. Então tá assim. Primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos definir a altura dela. Vou colocar aqui 100 pixels. Tá vendo? Ela vai ter essa altura aqui. Ficou mais larguinha. Eu vou alterar também a margem superior. Não, aqui não. Aqui nós vamos só colocar na borda inferior. Eu quero colocar uma espessura de 0.5 mm com o estilo sólido e na cor preta mesmo. Mas vai dar um efeito bem legal. Tá? Bom, agora no menu nós vamos fazer o seguinte. Nós queremos fazer o seguinte. Eu quero flutuar o menu para ele ficar aqui à esquerda. E depois eu vou colocar essa div principal do lado dele aqui. Então vai ficar o menu aqui à minha esquerda, a div principal aqui do lado e por baixo, né, por fim aqui no mais inferior da página, o rodapé, tá? Então para fazer isso, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer vamos aumentar um pouquinho aqui a largura da nossa div nave. 10%. Aumentar não, né? Diminuir. Então, ó, ela estava ocupando aqui 100%. O que eu fiz? Eu diminuí para 10% a largura dela. E agora nós vamos flutuar ela. Ó, flutuamos ela. Automaticamente, como eu não defini nada para a div principal, que é a div conteúdo, ela já ocupou, né, já subiu para cá. Lógico que depois a gente vai ter que fazer mais alguns ajustes nela aqui, tá? Então, só para vocês verem, ó. Aqui eu tenho a minha div nave. E aqui eu tenho a minha div principal. Que na verdade está ocupando tudo aqui. A gente vai ter que ajustar isso depois, tá? Vamos definir aqui uma altura automática. E vamos dar um espacinho
entre a div aqui, ó, entre a div e o cabeçalho. Para isso nós vamos colocar um margem top de 0.5 em. Tá, só para dar um espacinho aqui. Bom, agora na div conteúdo nós vamos flutuá-la à direita. Tá, então aqui eu flutuei ela à direita e vamos aumentar aqui o tamanho dela. Como eu defini 10% para essa aqui, eu defino defini 10% para essa div, eu defini 90% para essa. Vamos definir um margem top também de 0.5 em. Isso, para ela ficar aqui, ó, bem alinhada. Então, ó, tá vendo que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos definindo a estrutura principal do nosso site, tá? Tudo aplicando as regras CSS. Tá, agora uma coisa importante. Ó, aqui eu tô vendo que eu tenho a minha div nave, tá? E aqui eu tenho a minha div conteúdo. Só que eu ainda tenho que definir aqui o display inline, tá? Para que realmente a minha div comece a partir daqui e não cubra, né? Não fique aqui por trás da div do menu. Bom, ainda faltam mais alguns ajustes para a gente fazer, mas basicamente a estrutura do nosso site vai ser essa. Nós temos agora que colocar mais alguns conteúdos aqui, né, para dar uma melhorada, mas a estrutura vai ser essa. Nós vamos ter uma div aqui que vai ser o cabeçalho, aqui nós temos uma outra div que vai funcionar como menu, o conteúdo principal vai ficar nessa div aqui, e aqui no fim nós vamos ter o nosso rodapé, tá? E aí na próxima aula nós vamos criar os links aqui, tá? Vamos inserir uma imagem como exemplo nesse nosso cabeçalho e vamos alterar essas cores aqui, tá? Essas cores aqui só para vocês identificarem onde começa uma e onde termina a outra div, tá? E aí na próxima aula então a gente continua.